Fala galera, vamos para mais um vídeo. Hoje estaremos aprendendo o passo a passo da curva ABC. Estaremos aprendendo o que é a curva ABC e como desenvolvê-la de forma automática dentro do Excel. Bom, o que seria a curva ABC? Tendo em mente que você tem uma empresa que possui estoque. Nesse estoque nós temos vários itens, certo? Aqui nós temos uma pequena relação com 19 produtos diferentes. Mas e pensando no seu estoque, que talvez tenha 100, 200, 300, 1000 itens diferentes? Me responda uma coisa, é viável você ter um controle, estar contando, fazendo aquele inventário rotativo semanalmente de todos os itens? Acredito que não, né? Até um controle de compras, controle de vendas mais aprimorado. Pensando nisso, foi desenvolvida a curva ABC. O que seria a curva ABC? Nós fazemos uma classificação, uma divisão, dos itens baseado na curva de giro dela. O que seria essa curva de giro? Geralmente a curva de giro é calculado fazendo o custo do item vezes a demanda. Por exemplo, esse primeiro item, o produto 1. Ele teve uma quantidade vendida em um período X de 50 itens e o custo unitário é 145. Para eu definir minha curva ABC, eu vou fazer um custo total, que vai ser minha quantidade vendida, que foi minha demanda, vezes o custo unitário. Tá, mas e o que surge a partir dessa curva? Ele me surge uma classificação dos itens por curva A, B, C. Trazendo só uma contextualização aqui. Digamos que nós temos 100 itens diferentes e o total desse custo total desses 100 itens no caso, somou um valor de 100 mil reais. Como que funcionaria a curva ABC em relação a itens e relação a valor? Geralmente a curva ABC ela traz aquela chamada 20-80. O que seria o 20-80? 20% da quantidade dos meus itens representa cerca de 80% do meu valor. Podem observar, nós temos para a curva A 20 itens do total de 100, então temos 20%. E já o valor temos 80 mil. Então nossa menor quantidade de itens geralmente, é responsável pela maior quantidade de valor no total. Já a curva B, ela tem cerca de 30% dos nossos itens, certo? Foram 30 de 100 itens diferentes, totalizando um valor de 15 mil. Então, uma relação de 30% dos itens para 15% do valor. Já a curva C, ela é responsável por cerca de 50% dos nossos itens, então é a curva que mais possui itens, já o valor dela foi de 5 mil, então seria de cerca de 5% do total. Esse valor ele não precisa ser necessariamente 20, 30, 50 e o valor dividido assim. É uma métrica, mas que é variável para cada estoque, certo? Só que o que nós faríamos a partir disso? Bom, esses itens curva A, nós podemos estar fazendo um inventário rotativo semanalmente ou a cada quinzena. Já os itens B, podemos fazer uma vez por mês ou a cada 2 meses. O ideal seria a cada um mês, porque ele também representa um bom valor. Já os itens C, geralmente eles têm uma demanda baixa. Então, nós podemos fazer a cada 3 meses, por exemplo, um inventário rotativo. É uma forma de controle, um ajuste do controle da periodização do estoque. Tem muitas empresas, muitas não, mas empresas que trabalham com estoque de mais longo prazo, certo? Uma diversidade muito alta de itens em estoque, que acabam ficando parados por um longo período, por exemplo, 1, 2, 3 anos em estoque. Eles trabalham com curva D, curva E, que são itens com giro baixíssimo. Também pode ser aplicado. Lembrando, é uma situação ajustável. Vamos agora para a prática para entender como classificamos esses itens dentro do Excel. Aqui nós temos uma relação então com 19 produtos, eles estão classificados em ordem alfabética, ordem numérica nesse caso, produto 1, 2, 3, 4. No seu caso pode ser uma relação de ordem alfabética que vai ter aí, dependendo dos seus itens em estoque, certo? Temos a quantidade vendida e o custo unitário. Para fazermos o custo total, é um cálculo bem simples. Você vai clicar aqui e vai digitar igual o custo unitário vezes, esse símbolozinho aqui, um asterisco, vezes a quantidade vendida. Dá um Enter, tá transformado o teu custo total desse item aqui. Você quer replicar para baixo? Clica nesse cantinho aqui, em cima dessa bolinha, e arrasta com o botão esquerdo do mouse. Arrasta até o último item, certo?
Lembrando, se os seus valores estiverem em um formato normal, por exemplo, que nem esse 50, você seleciona o intervalo, vem aqui nessa setinha de número e marca contábil, que daí ele vai trazer o cifrão, vai pôr o ponto aqui na casa de milhar e vai pôr o vírgula 00 no final, vai trazer as casas decimais no caso. Após fazer isso, você clica na última linha aqui, na primeira linha depois da última linha da tua tabela e vai pôr uma autossoma. Simplesmente clica nesse botão aqui, ele vai selecionar todo o intervalo numérico acima dele e dá um Enter, certo? Temos então nosso valor total em estoque, valor pela quantidade vendida no caso. Como que fazemos a classificação agora da quantidade individual? A quantidade individual ela é em porcentagem. Nós vamos colocar igual o valor do custo total do item em específico, aqui do produto 01, dividido pelo meu custo total. Esse custo total você vai clicar na tecla F4 do teu teclado. É uma tecla bem na parte superior do teclado. Deu um F4, agora dá um Enter. Fazendo isso, ele trouxe minha porcentagem individual do item. Quer replicar para baixo? Clica no item, aqui no cantinho inferior direito, dá um duplo clique no teu mouse, no botão esquerdo do mouse. Deu duplo clique, ele repassou até aqui no final. Lembrando, se aparecer no formato normal numérico, você vai selecionar, vai clicar aqui e vai marcar a porcentagem, certo? Se ele trazer um número inteiro, aqui embaixo você tem a opção de aumentar e reduzir as casas decimais, certo? Feito esse processo, agora nós vamos classificar os nossos itens através da porcentagem individual. Queremos uma classificação decrescente, certo? Depois que nós geramos a porcentagem individual, nós não queremos mais acompanhar a ordem alfabética ou numérica que você tiver aqui. Como que você faz isso? Clica aqui no cabeçalho do código, com o botão esquerdo do mouse, arrasta até aqui no final. Feito isso, vem aqui na guia dados, clica em classificar. Você clicou em classificar, você vai selecionar qual tipo de classificação você quer. Nesse caso, nós queremos pela porcentagem individual. Então, eu vou clicar nessa setinha, porcentagem individual. Eu quero do maior para o menor. Eu quero que a maior porcentagem fique aqui em cima e a menor aqui embaixo. Mudo aqui, do maior para o menor, dou um OK. Feita essa minha classificação, eu parto para o cálculo da porcentagem acumulada. Como que eu faço isso? Clico aqui. Lembrando, uma regrinha. A primeira porcentagem acumulada, ela vai ser sempre igual à minha primeira porcentagem individual. Dou um Enter. Qual que é a regra para minhas porcentagens de baixo? É sempre a mesma. É igual à minha porcentagem que estiver na esquerda, certo? Minha porcentagem individual desse meu segundo item, mais a porcentagem acumulada, certo? Sempre vai ser essa relação, da esquerda mais o de cima, esquerda mais o de cima, esquerda mais o de cima. É sempre a minha porcentagem individual mais o que já está acumulado. Dou um Enter, clico aqui e dou um duplo clique para replicar. Lembrando, para fechar certo o último item, tem que dar 100%. Ou aplica uma autossoma aqui, tem que fechar o 100%. Opa! Perdão, uma autossoma aqui. Tem que sempre trazer o 100%. Bateu o 100% aqui, e 100% no último item, não tem erro. Você está corretíssimo até nessa etapa aqui. Agora vamos para a parte mais importante, nossa classificação automática de curva ABC. Antes de fazer essa classificação da curva ABC, peço para que, por favor, se você chegou até aqui, deixe um like no vídeo, se inscreve no canal e também quem quiser aprender o passo a passo para partir do básico ao avançado no Excel, dar um up na carreira com certificado, fazendo um curso extremamente completo e muito acessível, aqui na descrição do link, bem abaixo do título do vídeo, tem o link do meu site de vendas, certo? Conheçam o produto lá, realmente é um curso com um ótimo custo-benefício. Vamos para a classificação agora, pessoal. Como que fazemos a classificação da curva ABC? Nós vamos fazer com a fórmula igual a C. Lembrando, essa fórmula está dentro do curso que eu destaquei recém.
igual C. A fórmula, dou um tab aqui no meu teclado. A C, ela me traz um resultado a partir de variáveis que eu definir. Qual que é a minha primeira variável? Eu defini que itens até 80% na porcentagem acumulada são itens de curva A. Seriam esses dois itens no caso. Itens acima de 80% e até 95% são itens de curva B. Já os itens de curva acima da curva 95% até a 100 seriam itens C. Por que isso? 80, 95 e 100. É por causa dessa nossa regra. 80% do valor, 15% do valor e 5% do valor. Como isso? Entre 95 e 100, temos 5%, que são meus itens C. Entre 95 e 80, temos 15% do valor, que são meus itens curva B. Entre 80 e 0, temos 80% do valor, que são os itens curva A. Como que a gente faz isso de forma automática? O nosso teste lógico é a nossa variável. Nós vamos trabalhar com a porcentagem acumulada. Então, se a F2, que é a minha primeira porcentagem acumulada, ela for menor, certo? Menor ou igual a 80%, eu não vou digitar 80%. Eu vou marcar aqui. Cliquei aqui. Dou um F4 para bloquear, certo? Opa, deu um errinho aqui. Igual C, tab. Dá um F4 aqui no teclado. Se ela for menor que 80% ou igual, você dê um F4 só para bloquear. Por quê? Quando tu arrastar aqui, você não quer que essa variável ela vai descendo, certo? Ponto e vírgula, o que vai acontecer? Então, se esse valor for menor ou igual a 80%, ele vai ser curva A. Dou um F4 também, porque eu quero que essa variável seja fixa. Ponto e vírgula. A fórmula C normal, agora você definiria o valor se falso. Então, se ele não atendeu esse critério, o que vai aparecer? Só que como nós temos 3 variáveis, nós vamos ter que adicionar mais uma vez a função C. Colocamos C, dá um tab no teclado. O tab é a tecla bem na lateral esquerda do teu teclado, certo? Você dá o tab e ele já abre a fórmula. Se você quiser digitar o C e abrir um parênteses, também pode ser. O que você faz agora? Vamos para a segunda variável. Você vai botar novamente o F2, que é a minha primeira porcentagem acumulada. Se o F2 ele for menor ou igual aos meus 95%, se você não conseguir clicar aqui em cima, que está aparecendo essa caixinha de texto, clica aqui no L e clica com a seta para a esquerda, certo? Você tem a marcação, dá um F4. Então, se ele for igual ou menor a 95%, o que eu quero que apareça? Ponto e vírgula. Meu valor, se ele for verdadeiro, então, se ele atender esse critério, vai ser o B que está aqui embaixo. Não consigo clicar nele, clico aqui no C e clico na seta para cima, certo? Clicou aqui, ó, vem com a seta para cima do teclado e dá um F4. Ponto e vírgula. Então, se ele não atender ao critério dele ser menor ou igual a 80% e nem atender ao critério de ser menor ou igual a 95%, ele vai ser superior a 95%. Então, o que acontece? Ele é um item curva C. Então, se ele não atendeu nenhum desses dois critérios, obrigatoriamente ele vai ser curva C. Clico no meu C, dou um F4 no teclado. Fecho o parênteses uma vez. O parênteses uma vez, ele só fechou essa etapa aqui, ó, da fórmula. Tenho mais um parênteses aberto aqui, então eu coloco mais um parênteses, certo? Cada parênteses aberto precisa um parênteses fechado. Tenho 2 abertos, dou 2 fechados, Enter. Automaticamente ele me trouxe que esse item é uma curva A. Por quê? Ele atendeu o meu primeiro critério. Ele era menor ou igual a 80%. Sendo feito isso, ele puxa o J2. O que é o J2? Item A. Quero replicar para baixo? Clico aqui no cantinho, dou um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Se nós observarmos, está feita a classificação automática, pessoal. Podem observar aqui, 59,38% é menor que 80%. Aqui 81,82% é maior que
é maior que meu 80% e é menor que 95%, então é um item curva B. Aqui, 95,74%, ele ultrapassou o meu limite do B, que é de 95%, então ele é um item curva C. Nós podemos observar o que? Nós temos mais itens curva C e menos itens curva B e A, certo? E é a maior realidade encontrada nos estoques. Isso é um controle muito importante de ser feito. Por quê? Muitas vezes o setor de compras não tem cuidado e infla de itens curva C, certo? O que você acontece? Você tem menos fluxo de caixa, teu dinheiro fica parado lá, ele movimenta menos, porque são itens que não vendem, não tem demanda. Então, se eles são uma quantidade ainda meio grandinha, mas não estão impactando no valor, tudo bem, tá ok ainda. Só que se esses 50 itens começarem a virar 10% do valor, começarem a virar 15% do valor, você tem algo a ser cuidado, certo? Próxima etapa. Para a gente destacar bem, nós podemos fazer uma classificação de cores, certo? Uma cor para a curva A, uma cor para a curva B e uma cor para a curva C. Só que isso não será feito de forma manual, você não vai selecionar aqui e mudar a cor, certo? Vamos definir um verde para A, um amarelo para B e um vermelho para C. Como que nós fazemos isso de forma automática? Mais um tópico presente dentro do cursinho do Excel. Clica no primeiro item curva A e arrasta com o botão esquerdo do mouse até aqui embaixo. O que você vai fazer agora? Formatação condicional. O que essa ferramenta faz? Ela formata uma célula se ela atender a um critério específico que nós definimos. Cliquei aqui, nova regra. Qual que vai ser a minha regra? Ela vai ser formatar apenas células que contenham, formatar apenas valores com texto específico. Por que texto específico? Meu texto específico primeiro vai ser A. Então eu digito A e venho aqui em formatar. Vou definir o que eu quero que apareça. Eu quero que apareça um preenchimento verde, certo? Destaquei a cor que eu quero, dou um OK, OK novamente. Ele fez a formatação dos meus itens que aparecem o texto A. Quero definir B e C, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham, formatar apenas células com texto específico, agora vai ser B. Vou definir aqui em formatar o que eu quero que aconteça. Eu quero um preenchimento amarelo. Marquei o amarelo, dou um OK. OK novamente. Está formatado meus itens que contêm o texto B. Agora o que eu vou fazer? Seleciono os outros itens que sobraram, o restante, e vou definir o padrão para a curva C. Mesmo processo. Vou definir um vermelho agora. Definir a cor, OK. OK novamente. Está feita a nossa classificação de cores de forma automática. Quando um item for alterado aqui, ele sofrer uma alteração na porcentagem acumulada e virar outro tipo de curva, automaticamente a cor vai ser alterada. Agora, para fazer a classificação da quantidade em porcentagem dos itens e a porcentagem do valor. Para a porcentagem da quantidade dos itens, você clica aqui no primeiro. Vamos usar a fórmula igual a conte.c, mais uma fórmula dentro do curso. Igual conte.c, vai dar um tab no teclado, vai selecionar o intervalo que você quer fazer a contagem. Meu intervalo é esse. Dou um F4 para bloquear. Ponto e vírgula. Qual é o meu critério? Meu primeiro critério é itens A. Então, ele só vai contar itens A. Nesse caso, ele vai fazer uma contagem de 2. Então, meu número apresentado será 2. Só que como eu quero uma porcentagem, a porcentagem é sobre o total. Eu vou pôr dividido e vou pôr mais uma fórmula. Conte.valores. Mais uma fórmula do curso. O que essa fórmula faz? Ela conta quantas células possuem algum valor. Nesse caso, serão 19. Eram 19 produtos. Dou um F4, fecho parênteses e Enter.
Então, meus itens curva A representam 10,53% da quantidade de itens, certo? Quantidade unitária de itens. Para replicar para baixo, só arrasta aqui. Lembrando, se não aparecer em porcentagem para você ainda, classifica aqui pelo formato de número, marca uma porcentagem, certo? Ah, apareceu sem casa decimal, apareceu inteiro. Ajusta aqui, aumentando e diminuindo as casas decimais. Agora a minha porcentagem total do valor. Mais uma forma do curso. A fórmula soma-se. Como que funciona a fórmula soma-se? Ela faz uma soma de valores que atendam um critério específico. Intervalo. Intervalo é o intervalo dos meus critérios. Meus critérios, eles são esses aqui. Os critérios de classificação. Seleciono eles, F4. Ponto e vírgula. Qual que é o meu primeiro critério? Meu primeiro critério é contar apenas itens curva A. Marco curva A. Não vou dar um F4, porque quando eu arrastar, eu quero que ele conte curva B aqui. E quando eu arrastar aqui, eu quero que ele conte curva C. Ele vai vir aqui na esquerda e olhar que valor tem. Ponto e vírgula, intervalo da soma. A minha soma ela vai fazer a soma da porcentagem individual. Seleciono aqui, dou um F4 e fecho parênteses. Feito isso, dou um Enter. Então, em questão de valor, 59,38% dos meus itens são curva A. Quero arrastar? Clica aqui, arrasta com o botão esquerdo do mouse. 35,58% são itens curva B e 5,05% itens curva C. Lembrando, essa porcentagem, que nem eu destaquei antes, ela é variável, cada caso é um caso. A partir dessas minhas classificações, eu posso tomar as minhas medidas corretivas e começar a fazer inventários rotativos do meu estoque, intensivar os processos de compra. Se meus itens curva A C eles estão impactando num grande valor, numa quantidade muito alta de itens, posso fazer campanhas de marketing, campanhas com o time de vendas para reduzir a quantidade desses itens. Então, várias medidas corretivas, várias ações, vários planos de ações que podemos executar a partir dessa classificação aqui. Lembrando, depois disso, podem ser agregados vários fatores. Pode ser desenvolvido um gráfico, planilhas compartilhadas, vários recursos para aprimorar e se aprofundar ainda mais nesses resultados obtidos. Então, é muito importante essa classificação ABC dos itens em estoque. Espero poder ter explicado bem. Lembrando, se te ajudei, deixa um like aqui, se inscreve e visita o link ali na descrição do vídeo. Obrigado a todos e bom estudo.